Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, e hoje nós vamos para o nosso quinto vídeo da série O Sucesso da Sucessão Familiar, onde nós vamos falar sobre como definir o sucessor, como escolher quem vai gerir a fazenda, a empresa na próxima geração, qual dos filhos ou dos netos, né, tem essa capacidade, ou se nós vamos ter que contratar uma pessoa para fazer esse serviço. Bom, de todo mundo que está lá, eu acho que ninguém conhece mais a empresa do que o atual administrador, ou às vezes até o fundador da empresa, que já está conduzindo a empresa ali há muitos anos. Então, é interessante que essa pessoa participe desse processo de escolha do próximo gestor, né, do sucessor dele, porque ele pode conhecer perfis que sejam mais adequados para conduzir a empresa daquela maneira que tem dado certo, né? Além disso, ele pode realizar também um treinamento da maneira que ele acredita que seja o mais correto, né? Ele pode acompanhar o processo de seleção, ele pode interferir nesse processo de modo a ajudar aquelas pessoas que estão treinando ali, que estão são os aspirantes a sucessores, né? Então, a gente ter o apoio da geração atual ou da geração fundadora, né, da propriedade é muito importante. E aqui, novamente, eu vou reforçar isso. É muito importante ter razão. Esquecer as emoções. Nós somos seres humanos, somos movidos a emoções. É muito importante, né, que a gente tenha controle dessas emoções durante esse processo, porque o que vai acontecer? Imagine o seguinte: está lá no meio do processo de sucessão, lá, escolhendo esse sucessor, e um dos candidatos se envolve num acidente de carro, né? Não vou envolver aqui a gravidade do acidente, mas de toda maneira é uma coisa que está mal associada, né? Outra coisa, às vezes, ao mesmo tempo que isso aconteceu, um outro aspirante a sucessor ali acabou de se formar, né? Já é uma coisa boa, vamos falar assim. Então, se a gente se deixar levar pela emoção, às vezes pequenas coisas podem influenciar diretamente nesse processo e fazer a gente acabar tendo uma escolha ruim. Ah, Murilo, eu não dou conta de lidar com a emoção. Tudo aquilo que a gente não consegue fazer, a gente precisa pagar para fazer, porque precisa ser feito, certo? Então, se você não consegue lidar com a emoção, se a sua família não consegue lidar com isso, é hora de pensar em realmente contratar uma empresa especializada, seja uma empresa de controladoria, seja um contador, seja um advogado, para auxiliar nessa sucessão, nesse momento difícil que é a escolha do sucessor. Bom, mas quais habilidades que esse sucessor deve ter, né, para que a gente tenha um bom gestor na próxima geração? A primeira coisa é realmente ele ter vocação. Não adianta colocar uma pessoa lá que não gosta da área de atuação da fazenda. Às vezes você coloca um cara que é apaixonado pela cria para administrar uma fazenda de engorda, um confinamento. O cara não vai ficar 100% satisfeito. Ou às vezes você pega um cara que não é nem ligado à fazenda e coloca lá. Pode ser que dá certo? Pode, né? Todo mundo pode aprender, mas é muito importante ter a vocação. Experiência é um ponto crítico, né? Porque o que a gente mais tem visto é que pessoas sem experiência têm conduzido grandes
vamos usar essa palavra, impérios, é a falência. Então é necessário ter uma experiência legal dentro da empresa, dentro da fazenda, fora da fazenda, conhecer outras realidades, saber o que dá certo, o que não dá, entender como que se deve conduzir aquela equipe para que tenha um bom resultado, para que se tenha sucesso ali dentro da propriedade. Isso aí é de suma importância. E entrando nessa parte de relacionamentos, né, de condução da equipe, entram os relacionamentos externos, que a gente sabe que é muito importante e acaba sendo um diferencial para quem vai assumir a propriedade. Os relacionamentos externos, eles estão cada dia mais importantes, né, em tempos aí que a margem é cada vez mais apertada. Bons relacionamentos de compra, bons relacionamentos de venda, relacionamentos com pessoas influentes dentro do mercado é muito importante para que a gente facilite a nossa margem de lucro. Vamos usar esse termo. Escolher a pessoa certa. Não, aqui tem o cara perfeito. Gente, não basta escolher o cara certo. A gente precisa separar a empresa da família, certo? Não tem como, por mais que algumas decisões vão ser tomadas ali na hora do jantar, mas isso aí precisa ser separado. Caso contrário, a gente não vai conseguir uma boa administração ao longo do tempo. Mas o principal que a gente precisa separar é realmente a questão emocional, né? Não, eu não vou ajudar a empresa porque eu não fui eleito o novo gestor, né? Então a gente precisa entender a empresa como um bem comum e trabalhar todo mundo com afinco para poder chegar a um resultado ótimo. E por último, a gente precisa ter um longo processo de adaptação. Todo processo de adaptação ele é crítico, né? A gente falou disso lá no confinamento, no semi-confinamento, falou lá na gestão de equipe, mudança de funcionário, mudança de administração, e agora a gente está voltando a falar aqui de períodos de transição, períodos de adaptação. Todos são críticos, então quanto mais longo ele for, apesar de que é complicado conviver com um longo período de adaptação, mas mais suave ele tende a ser e mais eficiente. Está relacionado aos ensinamentos que a pessoa vai pegar ali, né? Vai pegar um bonde andando, então é necessário ela ter um certo conhecimento desse bonde andando, senão ela pode descarrilhar ele, né? Preparação está bem relacionada com esses ensinamentos, mas a gente precisa ter um preparo psicológico, principalmente. Eu falo porque eu tive muito problema psicológico durante uma fase da minha vida, então é realmente complicado. Se a gente não tiver esse preparo, pode ser perigoso, pode colocar tudo a perder. E quando a gente abre a oportunidade, né, da atual gestão participar desse processo, a gente abre a oportunidade de um teste. Né? Como um teste? A gente vai delegando, né, poder, vai colocando poder pouco a pouco na mão da atual gestão, da próxima gestão. Né? E com isso a gente pode avaliar como que essa próxima gestão já está se saindo. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem simples, até um pouco monótono, né? Batendo um pouco na tecla do que a gente já falou, mas era um conteúdo que merecia um vídeo em particular. No vídeo de amanhã nós vamos falar especificamente do período de transição e quais os cuidados que a gente deve tomar nesse período. Tá bom? Eu aguardo vocês amanhã às 19 horas. Um grande abraço e até a próxima.